Esse exclusivismo da igreja adventista. Se o céu for só de adventista, eu não quero ir para lá. Gente, inclusive, que não concorda que Ellen White era profetisa. E se não concorda que Ellen White era profetisa, aí não vai aceitar a doutrina do juiz investigativo, que Miguel era Jesus, que Satanás vai levar os nossos pecados, porque tudo isso tem origem nas ideias de Ellen White. Eu vou falar, inclusive, da Ellen White, que é um assunto polêmico. A gente não idolatra a Ellen White. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana. E ninguém... coisas dos luteranos de sempre. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano. Não existe isso. Ainda dentro dessa linha da doutrina da salvação, a gente fica com a impressão, lendo algumas coisas, de que para a igreja adventista do sétimo dia, a guarda do sábado é necessária para a salvação. Em primeiro lugar, o sábado não leva ninguém para o céu. Se algum adventista, judeu, qualquer um falar que ele é salvo, que guarda o sábado, fala assim, você não entende nem de Bíblia, nem de adventismo. O que me leva para o céu é a graça de Cristo que eu aceitei mediante a fé, e por isso eu entreguei minha vida a Cristo. O único processo de salvação é esse, eu não conheço outro. Guardar o sábado não leva ninguém ao céu. De que para a igreja adventista do sétimo dia, a guarda do sábado é necessária para a salvação. O sábado não leva ninguém ao céu. Então por que vocês guardam o sábado? Muito simples. Eu devo ter agora pessoas que estão me assistindo, que são da Assembleia de Deus, metodista, presbiteriano. Por que você não adora imagem de escultura? Se você respondeu porque você não adora imagem de escultura, se você me respondeu por que você não rouba, se você me respondeu porque você não adultera, você está respondendo por que eu guardo o sábado. Só isso. Por exemplo, no livro de Ellen White, Testemunhos, no volume 3, na página 23, ela diz o seguinte: devemos a cada sábado fazer um balanço da semana, né, para verificar se na semana finda trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. A própria Ellen White não teve nenhum parente que guardasse o sábado. É mesmo? Quando o Guilherme Miller morreu, o Guilherme Miller não aceitou a guarda do sábado e Ellen White disse que ela teve uma visão de Deus que anjos protegiam o túmulo de Guilherme Miller, que foi um homem de Deus. Olha que interessante. Eu estive nos Estados Unidos, no túmulo da irmã White, que era casada com um pastor metodista que perdeu uma filhinha. Ela escreveu uma carta para essa irmã, dizendo assim, que perdeu um bebê, falou assim, minha irmã, não chore, porque de acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus, na sua volta, trará de volta o seu bebezinho ressuscitado. Uau. Basta você e seu esposo continuarem fiéis a Deus como vocês sempre foram. E ela estava falando de parentes dela que guardavam o domingo. Uau. Dentro do adventismo existem diferentes linhas e correntes. Você pode encontrar adventista que não vai concordar. Gente, inclusive, que não concorda que Ellen White era profetisa. E se não concorda que Ellen White era profetisa, aí não vai aceitar a doutrina do juiz investigativo, que Miguel era Jesus, que Satanás vai levar os nossos pecados, porque tudo isso tem origem nas ideias de Ellen White. Eu quero deixar bem claro que, e eu vou colocar aqui uma posição adventista. Vocês já ouviram falar, inclusive, da Ellen White, que é um assunto polêmico. A gente não idolatra a Ellen White. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana. E ninguém... coisas dos luteranos de sempre. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano. Não existe que nós não temos teologia whiteana. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana. E ninguém... coisas dos luteranos de sempre. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano. Não existe então, isso. a igreja adventista se vê como o remanescente final de Deus. É a única igreja verdadeira, aquela que é a igreja correta que Deus deixou nesse mundo. Todo mundo que tem uma religião tem que ter a convicção que a igreja dele está correta. Senão, por que ele está lá? Se você é presbiteriano e não assembleiano, você tem que saber porque você é presbiteriano. Eu sou presbiteriano, mas eu podia ser assembleiano, dá na mesma? Não, não dá na mesma. O assembleiano tem um encontro com o Espírito Santo, que é o segundo batismo, que é superior ao batismo nas águas e é com dom de línguas. O presbiteriano acredita na predestinação, que as pessoas nascem já, como diz Calvino. Então, quer dizer, por que você é presbiteriano? É porque o da Assembleia está errado.
Por que você é da Assembleia? Porque o presbiteriano está errado. Então, achar que a religião do outro está errada e a minha está certa, não é um pecado. Senão você deveria ser da religião do outro e não da sua. Não tem duas verdades. Só Esse existe uma verdade. exclusivismo da Igreja Adventista, as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira Igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Nós sabemos que a Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela não é a única igreja verdadeira e que o reino de Deus é maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque eu tenho convicção do que eu acredito, mas os sinceros de Deus estão aqui dentro e também lá fora. Esse exclusivismo da Igreja Adventista, mas os sinceros de Deus estão aqui dentro e também lá fora. A Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. O número dos que estão lá fora é maior do que os daqui de dentro. as igrejas reformadas reconhecem que a verdadeira Igreja de Deus, ela não está contida numa única denominação. Porque eu tenho convicção do que eu acredito, mas os sinceros de Deus estão aqui dentro e também lá fora. A Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. O número dos que estão lá fora é maior do que os daqui de dentro. Se o céu for só de Adventista, eu não quero ir para lá. Se o céu for de todos aqueles que pertencem a Deus, eu vou para lá. Amém? Porque não é placa que salva, é Cristo Jesus. Ficou claro isso? Esse exclusivismo da Igreja Adventista. Se o céu for só de Adventista, eu não quero ir para lá. Se o céu for de todos aqueles que pertencem a Deus, eu vou para lá. Amém? Porque não é placa que salva, é Cristo Jesus. Atenção. Ficou claro isso? A sua convicção pela sua igreja tem que ser baseado no estudo sério da palavra de Deus. Isso vale para os adventistas. Não é só porque o pastor falou, porque seu pai te criou daquele jeito. Um estudo sério da Bíblia por conta própria. Segundo, a sua convicção não deve fazer do céu um clube da sua igreja. E, além disso, se a Igreja Adventista é o remanescente e elas têm menos de 200 anos de idade, quer dizer que ninguém se salvou em 2000 anos de história? Antes do surgimento da Igreja Adventista, não tinha salvação? Ela tem menos de 200 anos de existência. E o cristianismo tem 2000 anos de história. Então, a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo, né, que caracteriza, às vezes, uma seita. Uma das características da seita é exatamente o exclusivismo. Nós somos aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação. A Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. O número dos que estão lá fora é maior do que os daqui de dentro. Se o céu for só de Adventista, eu não quero ir para lá. Se o céu for de todos aqueles que pertencem a Deus, eu vou para lá. Amém? Porque não é placa que salva, é Cristo Jesus. Ficou claro isso? E é claro, o que é que vai determinar no dia do juízo quem serve a Deus e quem não serve? Quem é o verdadeiro crente e quem não é? A guarda do sábado. Essa é a pedra de toque, essa é a maneira pela qual Deus vai distinguir: vinde benditos de meu Pai, para a minha direita, e apartai-vos de mim, malditos, para a perdição, para a minha esquerda. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que não foi Ellen White quem trouxe o sábado para dentro da Igreja Adventista, como muitos supõem. Porque tudo isso tem origem nas ideias de Ellen White. Os primeiros a tocarem nesse assunto foram Raquel Preston e Frederick Wheeler. Ele, um ministro metodista, e ela, uma leiga da Igreja Batista do Sétimo Dia. Depois veio Thomas Preble e Joseph Bates, um ex-marinheiro que se tornara pregador voluntário do Evangelho. Veja, nenhum deles chegou à conclusão de guardar o sábado porque Ellen White ou qualquer outra pessoa disse que deveriam fazê-lo. Tal decisão foi o resultado de estudos da Bíblia temperados com ferventes preces e muita vontade de aprender. Poucos talvez saibam disso, mas tanto Ellen White quanto seu esposo foram por anos relutantes em aceitar a guarda do sábado. Eles só o fizeram em 1846, depois que o estudo de um folheto publicado por Joseph Bates finalmente os convenceu de que o assunto era de vital importância para o cristianismo. Porque tudo isso tem origem nas ideias de Ellen White. A decisão de guardar o sábado entre os adventistas veio de um estudo da Bíblia e um estudo trazido por pessoas de outras igrejas evangélicas e não pelos escritos de Ellen White. Noutras palavras, mesmo que Ellen White não existisse, ainda assim teríamos hoje uma igreja adventista do sétimo dia. E é claro, o que é que vai determinar no dia do juízo quem serve a Deus e quem não serve? Quem é o verdadeiro crente e quem não é?
a guarda do sábado. Essa é a pedra de toque, essa é a maneira pela qual Deus vai distinguir: vinde benditos de meu Pai, para a minha direita, e apartai-vos de mim, malditos, para a perdição, para a minha esquerda. Nesse tempo presente, não temos nenhuma condição de afirmar: olha, esse aqui vai para o céu porque está guardando o sábado, e aquele vai para o inferno porque guarda o domingo. Nada na Bíblia endossa um comentário Portanto, assim. o sábado cristão é o domingo, cumpre plenamente Mesmo aquele muitos que mandamento. advogam a guarda do domingo, na verdade, não guardam o domingo. E você sabe disso. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios 16, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. Vamos então analisar esses textos. Em primeiro lugar, nenhum deles, ou em nenhum momento, a Bíblia diz que o primeiro dia da semana tornou-se o dia oficial de culto dos cristãos. Pelo contrário, veja isso. O Evangelho de Lucas, escrito quase 30 anos após a ressurreição de Jesus Cristo, diz que os discípulos descansaram no sábado segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. Ora, fica completamente sem sentido Lucas escrever isto se a igreja já não guardava mais o sábado naquele tempo. Ainda que ele estivesse dando apenas uma informação histórica, deveria apresentar uma nota do tipo: naquele tempo ainda guardavam o sábado, ou mas hoje nós guardamos o domingo, etc. Tal nota, porém, não existe no Evangelho de Lucas. Quando a igreja parou de circuncidar os membros, contrariando a prática judaica, houve um grande debate registrado no livro de Atos. É muito estranho, então, que ela também tenha parado de guardar o sábado e nenhum autor do Novo Testamento tenha sequer mencionado isto explicitamente. Jesus também deu um conselho para os discípulos que ficaria sem sentido se eles não mais guardassem o sábado. Ao falar da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70, ele advertiu: orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Novamente, fica sem sentido esse conselho de Jesus, uma vez que a igreja, na época da destruição de Jerusalém, conforme a interpretação dos evangélicos, já não estaria mais guardando o sábado. Por que então Jesus disse: orai para que vossa fuga não se dê no sábado? Vejamos as razões pelas quais os cristãos observam o domingo. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Ele manifestou-se pelo menos 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, no dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Mas vamos analisar os textos que foram citados, afirmando que a igreja cristã apostólica se reunia no domingo e não mais no sábado. O autor do documento fala que está dando apenas alguns exemplos, mas na verdade não há tantos textos assim. Existem, na verdade, apenas 8 passagens no Novo Testamento que falam do primeiro dia da semana, e nenhuma delas o chama de domingo ou dia do Senhor. 5 dessas passagens referem-se à ressurreição de Jesus. São elas: Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, verso 2, Marcos 16, verso 9, Lucas 24, verso 1 e João 20, verso 1. Se você as ler atentamente, verá que todas se resumem a dizer que Jesus ressuscitou no domingo, mas nenhuma diz para guardar o domingo. Elas estão apenas contando uma história, e as mulheres mencionadas nessas passagens são as mesmas incluídas no grupo mencionado por Lucas como guardando o sábado conforme o mandamento. Lembra do texto que lemos? A passagem de João, capítulo 20, verso 1, diz que os discípulos estavam no primeiro dia da semana em casa com as portas trancadas, mas não porque estavam adorando a Deus naquele dia, não. Eles estavam trancados ali por medo dos judeus, não porque estivessem guardando aquele dia. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2. As demais passagens, 3 na verdade, seriam Atos 20, versos 7 a 8, Atos 20, 19 e 1 Coríntios 16, verso 2. Estes textos também não dizem que eles estavam guardando o domingo. As passagens que aparecem no livro de Atos também não são indicativo claro de que eles estivessem celebrando a Eucaristia,
O texto se limita a dizer que eles se reuniram para partir o pão. A expressão partir o pão, klassai arton em grego, pode muitas vezes ter o simples sentido de fazer uma refeição comunitária. E quem conclui isto que eu acabei de dizer foi o teólogo não adventista Clifford Dogmore, ferrenho observador do domingo. Veja o que ele mesmo concluiu. Não há menção de taça, nem mesmo de quaisquer orações ou cânticos. O discurso de Paulo não se segue à leitura da Escritura. Além de Clifford, vários outros comentaristas bíblicos não adventistas e guardadores do domingo também dizem a mesma coisa. São autores como Augustus Neander, Charles Ellicott, que afirmam que ali não há uma referência em Atos de celebração de Eucaristia. Até o livro Do Sábado para o Dia do Senhor, editado por D.A. Carson, em defesa da guarda do domingo, também admite que é inconcluso afirmar que aquela reunião era uma reunião litúrgica para celebrar a ceia do Senhor no domingo. Se eu não me relaciono, isso aqui é até um puxão de orelha para os adventistas que estão me ouvindo. Se eu não me relaciono com Jesus, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu não tenho que comemorar. Eu posso até guardar o sábado, mas aí não vai ser como fruto da minha relação com Jesus, não é legalismo. Aí eu estou guardando por legalismo, por qualquer razão, menos que seja a razão da graça.